boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir logo mais. Para quem não me conhece ainda, sou Marta Prado, PCNP de Geografia, da Diretoria Regional de Itapecerica da Serra. E hoje vou dar continuidade à segunda parte do nosso ATPC formativo da área de Ciências Humanas. Sejam todos bem-vindos e desejo a vocês um ótimo dia de formação. Então, antes de dar início à nossa pauta formativa, gostaria de agradecer a todos vocês pelo feedback dado nas avaliações das ATPCs anteriores. É de suma importância, todas as reflexões que foram colocadas, todos os pensamentos, todos os posicionamentos críticos, é muito importante para a gente construir um trabalho sólido, para a gente ter um novo direcionamento. Sendo que a todo ATPC formativo da nossa área, toda terça-feira, nós somos colocados ao encontro, de novos conhecimentos, onde nós podemos ressignificar, validar, e desconstruir muitos pensamentos, muitos conhecimentos e muitas práticas que nós adquirimos ao longo da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. Então, nós temos os ATPCs fornecidos pela EFAP, nós temos da Diretoria de Ensino e nós temos também os que são elaborados pela unidade escolar. Então, são 3 visões, são 3 trabalhos, são três tentativas a todo momento de alinhamento, de corresponder a uma necessidade, de tentar dar um suporte da melhor maneira, da melhor forma possível perante esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, é muito importante, esse feedback foi muito importante. Eu fico muito feliz, muito agradecida, porque eu percebi que foi produtivo, principalmente os momentos de reflexão e diálogo, vocês construíram, se reconstruíram, e eu acredito muito nessa questão de que nós não estamos formados, principalmente nós que somos da área de ciências humanas, sociais aplicadas, que temos o nosso posicionamento crítico muito consciente, muito responsável, nós entendemos a nossa responsabilidade perante a sociedade, perante o momento que estamos vivendo e principalmente perante a história, E nós sabemos muito bem o futuro que nós queremos, Então, para mim foi muito importante, foi muito produtivo, porque isso é o farol, Nós vamos construindo uma pauta atrás da outra, olhando para a necessidade, para o momento que nós estamos vivendo, e fico muito feliz por tudo que eu li, em todas as avaliações, Então, eu deixo o meu muito obrigado aqui, e agora nós vamos dar continuidade à nossa pauta formativa. E para isso, eu vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho. Então, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa TPC. Relembrando o tema da nossa pauta, que é criando sinergia e estimulando engajamento, desenvolvendo habilidades essenciais. Vou falar sobre a sequência de atividades que compõem essa segunda parte. Vamos começar pela atividade 5, a avaliação do processo de ensino e o impacto que a falta de sinergia e engajamento pode provocar nele. Atividade 6, a apresentação das boas práticas disponibilizada pela rede, pela nossa rede. Atividade 7, apresentar e reforçar a importância da utilização das tecnologias, os aplicativos, tutoriais, programas, no planejamento pedagógico. E a última atividade, atividade 8, a avaliação da formação como um todo. Então, pensando que toda ação positiva é que faz a real diferença, e lembrando aí as competências específicas da área de ciências humanas, como eu falei na primeira parte da TPC, esse é o nosso farol, é o que a todo momento, a cada aula que nós estamos planejando, nós estamos olhando para esse painel, relembrando
toda essa sistemática, né, toda essa logística, esse processo, e nós vamos do menor ao maior, somando valores, né, a cada etapa, identificando aí as nossas dificuldades, né, e compensando, né, as nossas dificuldades através das estratégias, através de novos aprendizados, né? Aqui, relembrando também, né, eu acredito que as discussões, né, a troca de experiência entre os pares, entre a área, tenha sido realmente um momento muito positivo, de reconhecimento, de ressignificação. Então, vamos à atividade 5, né? Vamos avaliar, analisar aí o impacto que a falta de sinergia e engajamento de forma inconsciente, né, ela pode provocar no processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse primeiro momento, eu vou convidar vocês a assistir uma animação, né, e após refletir, né, com um olhar nas questões disparadoras, para que vocês juntos, né, individualmente, logo depois juntos, consigam construir aí uma síntese, né? O vídeo se chama O Farol da Responsabilidade. Ele foi escolhido, como se diz a expressão, né, a dedo. Como coloquei na primeira parte da TPC, cada detalhe faz parte da construção desse caminho, de uma decisão, na expectativa, né, de acertar o caminho, né, de adequar o caminho. E logo depois, vocês terão uma participação de uma colega, de uma amiga de trabalho, né, que foi convidada com a grande expectativa, né, de falar um pouquinho para a gente sobre a importância da empatia, da resiliência, dos estímulos, né, o que pode, né, o que nós podemos colocar, inserir nessa lacuna, né, nesse distanciamento, né, entre o processo, entre a etapa de ensino-aprendizagem, né, ou entre o que separa a equipe, né, do grupo, que foi muito discutido na última TPC, né, e acredito que vocês vão gostar, ok? E nós voltamos logo em seguida.
Espero que vocês tenham aí apreciado essa animação, né? Ela é muito reflexiva, ela nos faz pensar, né? E quando nós nos colocamos à disposição do outro, né? Nós nos responsabilizamos pelo outro, nós estamos aí ajudando a construir um novo caminho, né? Perante as crises que nós estamos vivendo, né? E perante os grandes problemas que nós enfrentamos na vida, que nós temos a oportunidade de parar para repensar, né? No que está por vir, o que já veio. E é nesse momento de repensar que nós conseguimos elaborar uma nova resposta, ter uma nova visão sobre as coisas, né? E criar uma outra alternativa, uma nova alternativa, né? Então, para mim, essa animação, ela tem um grande valor reflexivo, né? E, dando continuidade, logicamente, eu vou convidar a participar da nossa TPC a minha amiga e colega de trabalho, a Flávia Holanda, que é responsável na nossa diretoria pela pasta do Conviva, né? E que vem contribuindo aí, né? Trabalhando junto com todos nós, cuidando, né? Da parte do nosso socioemocional, né? Cuidando de de todos os profissionais que estão envolvidos aí na educação nesse momento tão difícil. Seja muito bem-vinda, Flávia. É um prazer imenso ter você aqui para somar, para agregar valor à nossa área nesse dia. Obrigada, Marta, pelo convite. Muito obrigada. Agradeço muito por estar aqui participando do ATPC de Ciências Humanas e refletir um pouco sobre a importância da escuta e do diálogo, da compreensão empática e na relação entre pais, alunos e professores. O mundo parou e nesse processo de pandemia aprendemos a nos conectar de forma prática e rápida. Lógico que para alguns tudo isso aconteceu de forma instantânea, porém para outros foi algo um pouco demorado. Todos nós tivemos que nos reinventar, compreender e buscar habilidades emocionais que são desenvolvidas ao longo da vida. E isso que aconteceu foi de extrema importância para todo o processo de ensino e aprendizado. Todo esse processo tem por objetivo analisar o papel da empatia enquanto instrumento facilitador da aprendizagem e na valorização desta relação, visto favorecer a vinculação afetiva, aumentando a sensação de segurança e a motivação para o conhecimento. E afinados com a mesma perspectiva que enfatizam ser por meio da comunicação empática, que o professor age como facilitador para o aprendizado e a mudança do aluno. Portanto, a empatia tem a capacidade de melhorar, além de tornar o processo muito mais humano, como facilitador desta aprendizagem. Desta forma, cabe a nós, educadores, mostrarmos ser empáticos, fazendo com que a criança, o jovem ou adolescente crie um senso de responsabilidade e assuma um papel protagonista na mudança do mundo. Muito obrigada. Então fica aqui o meu agradecimento, né, à PCNP Flávia, que sempre soma valor, né, e contribui com todo o processo, né, formativo. É muito bom ouvir suas palavras, né? É muito bom olhar através do seu olhar, né? Desconstruindo algumas coisas e ressignificando outras coisas, né? É muito importante ter o seu olhar na nossa área, tá? Fica o meu agradecimento e espero vê-la mais vezes aqui, tá? Fica o convite. Grande abraço. Agora, vamos dar continuidade à nossa atividade 5. Bora lá? Então, retomando a nossa atividade 5, nesse segundo momento, vou pedir para vocês fazerem uma reflexão com olhar nas questões disparadoras, né?
realizando aí uma síntese no final. Primeira questão, né? Quais são os reais dificultadores e facilitadores do trabalho realizado com os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais do bimestre? Como os estudantes observam e percebem os aspectos da própria aprendizagem diante dos estímulos que são proporcionados durante esse percurso? A atividade que proporciona a solução de problemas do cotidiano pode ser proposta com foco em criar sinergia e engajamento a serviço da aprendizagem do aluno, da formação da cidadania? De que forma eu posso trabalhar isso? Ao selecionar as estratégias de ensino, estão sendo observados e considerados os aspectos abaixo para uma boa prática pedagógica, né? Que são: como criar um ambiente em que haja paciência e tolerância com os erros para podermos nos aproximar dos discentes e então aprender. Os princípios de cooperação criativa estão sendo postos em jogo. A motivação, pensamento, né? Que é aquele pensamento ganha-ganha, né? Que cria sinergia entre os alunos. Lembra que eu coloquei na primeira parte da TPC de compensar as fragilidades, né? As dificuldades através das habilidades, das competências que um ou outro aluno da mesma sala, né? Da mesma série tem, que nós podemos trabalhar isso em conjunto, ou seja, né? Em que as diferenças são valorosas e somam valores, né? Que é a essência da sinergia. Habilidades da comunicação empática e sinérgica estão sendo levadas em consideração, está sendo vista no planejamento como uma estratégia, né? A busca da terceira alternativa, né? Uma solução que seja mutuamente benéfica e melhor do que a proposta originalmente de cada um, ou seja, né, às vezes nem a forma que eu projeto a aula, as ferramentas, os recursos que eu coloco como principal, talvez ela não seja a melhor opção, ou seja, uma opção mais adequada perante as necessidades do estudante, principalmente nesse momento remoto. Então, será que existe aí, é um ponto de muita discussão entre a área, né, quando vocês estão elaborando principalmente um projeto, uma aula, um tema interdisciplinar, né, quando vocês vão realizar entre vocês, será que existe uma terceira alternativa que seja bom para mim e que seja, como professor, e seja bom para o aluno, que facilite, né? Isso é um ponto de muita estratégia, né? E que tem um ponto focal aí para o resultado, né? Para a expectativa do resultado, né? A sinergia negativa, né? Ela é colocada, ela é observada, né? Dentro do que eu vou propor, dentro do grupo, né? Dos alunos ali. Será que existe algum ponto negativo que eu tenho que ter uma percepção muito antecipada, né? E que como eu posso usar esse ponto que talvez seja uma barreira e reverter ele como uma estratégia para simplificar ou para facilitar a aprendizagem, né? Toda a natureza é sinérgica, né? Como coloquei na primeira parte da TPC, né? Tudo está relacionado, todas as coisas. Então, como eu vou utilizar isso, né? Como eu vou fazer essa ligação, né? Fator positivo. A convivência entre... um ponto muito importante é considerar sempre a convivência entre gerações, né? Nem todo mundo conhece as mesmas coisas ou tem o mesmo conhecimento. Isso acontece muito, né? É uma realidade entre nós mesmos profissionais, né? Nós estamos fazendo uma TPC com pessoas de várias gerações, né? Pessoas
de diferença de idade, de época, de histórico, de práticas pedagógicas, né, diferentes, né? E isso, se bem trabalhado, né, lógico que é um fator muito positivo, porque são diferenças, né? Mas se não for bem trabalhada, ela pode sim criar uma barreira. Vou citar um exemplo em relação às tecnologias, né? Que ao ler as avaliações eu tive, né, esse olhar. O quanto era difícil para algumas pessoas obter novas habilidades relacionadas à tecnologia, enquanto outras pessoas tinham uma facilidade imensa e já usavam essas tecnologias, né? Então, nós usamos isso como uma referência. Agora, eu vou propor uma sugestão de aplicação. Vamos lá? Primeiro, pense em uma pessoa que veja tipicamente as coisas de modo diferente de você. Pense em formas de usar essas diferenças como degraus para atingir soluções alternativas. Talvez você possa perguntar a opinião da pessoa sobre projetos ou problemas presentes, valorizando as opiniões diferentes que você vai escutar. Segundo, faça uma lista das pessoas que o irritam. Essa palavrinha irritam, nós vamos ressignificar ela, porque ela não tem o contexto de confronto, né? Não tem de provocação, mas ela tem um contexto de um ponto de atenção. Tanto o colega de trabalho que tem uma opinião diferente, quanto o estudante que ele tem uma fragilidade, uma outra forma de compreender, né? Que nós temos que planejar nossa aula de forma diferente, de forma mais adequada, utilizando uma outra metodologia, né? Porque ela tem uma forma diferente de pensar, né? E é diferente de nós. E por isso, em algum momento, ela exige, né, nesse processo de comunicação, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, ela exige uma energia maior, né, e uma adaptação maior de nós. Então, aí o irritam tem esse contexto, tá? Elas representam diferentes visões que poderiam levar à sinergia. Se você tiver mais segurança interna e valorizar as diferenças, ok? 3. Indique uma situação em que gostaria de ter mais trabalho em equipe e sinergia. Que condições seriam necessárias para haver sinergia? O que você pode fazer para criar essas condições? Tá? Quarta, na próxima vez que você tiver um desentendimento ou confronto com alguém, o confronto é no contexto de confrontar ideias, de discordar de pensamentos e de práticas, ok? Tente entender as preocupações que existem por trás do posicionamento dessa pessoa. Trate dessas preocupações com uma atitude criativa e mutuamente benéfica. É um desafio, né? Mas quando colocamos isso como um hábito no nosso dia a dia, né? De sempre nos depararmos com a situação dessa, nós colocarmos como um ponto focal, como um ponto que eu tenho que entender que seja uma preocupação que exige mais energia, mais conhecimento, mais uma metodologia diferente, mais adaptação e adequação da minha parte, né? Isso se torna um hábito muito positivo e um hábito que, na verdade, ele é um fator estratégico que vai resolver muitas das nossas situações, vai facilitar muito o nosso dia a dia, a nossa forma de como fazer as coisas, né? Se torna mais simples, né? E eu gostaria de propor essa atividade para vocês, ok? E no quarto momento final, que vocês realizem
essa socialização de forma remota, que é aquele momento de discussão, de aprendizado um com o outro e que é de suma importância para a nossa aula. Tá? Vocês vão ter um tempo aí para fazer essa atividade. Então chegou o grande momento, né? Um momento tão esperado, que é a apresentação das boas práticas disponibilizadas pela rede. E é com grande satisfação e imenso respeito por toda essa equipe que eu vou apresentar para vocês 3 trabalhos maravilhosos. E desde já eu agradeço aos professores, aos diretores, aos professores coordenadores e todas as pessoas que compõem a equipe escolar. E principalmente os estudantes que compreenderam o processo e corresponderam aos estímulos da melhor forma possível. E o resultado nós vamos ver, tá? Então, o primeiro trabalho aí é da aluna Ana Carolina, junto com a aluna Gisele Fernanda, da Escola Prefeito Antônio Baldusco. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Carolina. Olá, eu sou Gisele Fernanda. E agora vamos apresentar uma matéria sobre as populações indígenas. Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade dos povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época da chegada dos europeus, fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Atualmente, encontramos no território brasileiro 256 povos falantes, mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades, ou seja, em zona urbana, e 572.083 em áreas rurais, ou seja, na zona rural, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população do país. Quem são os índios isolados? Sabe-se muito pouco sobre os chamados índios isolados, também conhecidos como os povos de situações de isolamento voluntário, povos ocultos, povos não contatados, entre outros. São assim chamados aqueles grupos com os quais a FUNAI não estabeleceu contato. As informações sobre eles são heterogêneas, transmitidas por outros índios ou por regionais, além de indigenistas e pesquisadores. A FUNAI possui um órgão responsável para proteger a região onde são indicadas as referências desses grupos sem contato. É a Coordenação Geral dos Índios Isolados e Reféns Contatados, que confirmou a existência de 28 destes grupos. Em toda a América Latina, o Brasil é o único país a ter um órgão específico para desenvolver políticas de proteção aos isolados. Ela está organizada em 12 frentes de proteção etnoambiental, que atuam na Amazônia brasileira, em regiões onde houve confirmação da presença de índios isolados, e também onde vivem povos de recente contato. Muito bom! Salva isso! Com certeza! Nossa risada natural. A FUNAI possui um órgão responsável para proteger a região onde são indicadas as referências de esses grupos sem contato. É a coordenação... Pera, não, mano, o que foi isso? Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade dos povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época da chegada dos europeus, fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Atualmente, entramos no território brasileiro 256 povos, falando mais de 100... Ai, errei tudo. Vai tranquila, Di. Encontramos no território brasileiro 256 povos falantes, mais de 150 línguas diferentes. Isso poderia ter sido como uma coisa de erro, mas foi um erro jornalístico. Por isso que eu tô... A FUNAI possui um órgão responsável para proteger a região onde se destaca, droga. O suspiro foi esse que você deu no começo e veio tipo...
Que droga. Tava esperando. Eu tava esperando. Testando. Eu sou eu. E vocês Testando. são vocês. Quem é você? Testando. Vai. Então, dando continuidade, agora eu vou apresentar as boas práticas da Escola Olívia de Faria Nogueira, no Embu-Guaçu. Gostaria de agradecer desde já a diretora Ada, a coordenadora Luísa, a professora Rosana e Renata, todos os estudantes e profissionais que fazem parte dessa unidade escolar. Primeiro, eu irei apresentar para vocês uma aula de matemática maravilhosa e gostaria que vocês observassem. Boa tarde, sexto ano, tô com saudade de vocês. Eu vou fazer um breve vídeo aqui para explicar o que é ângulo para vocês, tá? Vem aqui para vocês verem. Ó, hoje é dia 29 de junho e eu vou falar sobre ângulos. O ângulo, ele é formado por duas semirretas. O que é uma semirreta? A palavra semi significa metade. Metade de uma reta é uma semirreta, ou seja, ela tem uma origem. A origem simbolizada por esse O vermelho aqui, origem, num ponto, e ela não tem fim do outro lado. Quer dizer que ela é infinita do outro lado. Semirreta com ponto de origem em O. Agora, o que é o ângulo? O ângulo é simplesmente o encontro de duas semirretas de mesma origem. Olha aqui, ó, elas têm a mesma origem e essa região aqui é chamada de região angular interna. Olha só o que eu tenho aqui. Dois palitinhos. Cada uma desses palitos representa metade de uma reta, ou seja, uma semirreta com a origem aqui. Essa região aqui é a região angular. Conforme ele é assim fininho, ele é chamado de ângulo agudo. Quando eu chego aqui, aproximadamente aqui, formando um canto, eu tenho um ângulo reto, chamado ângulo de 90 graus. Quando ele vai se abrindo, vai aumentando, ele se chama ângulo obtuso. Aqui eu tenho um ângulo de meia volta. Tá vendo aqui, ó? Meia volta, ou chamado de ângulo raso. Vamos ver o que vocês viram hoje no centro de mídias. No centro de mídias hoje, vocês viram a medida do ângulo no relógio. Os ponteiros do relógio também formam um ângulo. Como o vídeo é rápido, eu já vou parar aqui. Eu tenho aqui uma circunferência, ela é formada por 360 graus completos. Como a circunferência ela é dividida em 12 horas no relógio, eu dividindo 360 por 12 dá 30. Cada hora, então, forma 30 graus. Eu prossigo num outro vídeo. Até outro dia. Um beijo para vocês. Tchau. E agora eu vou apresentar a vocês a releitura da obra Operários de 1936 da Tarsila do Amaral, né? Um projeto desenvolvido pela professora Renata Pereira Fernandes. Meu abraço. Vamos lá. Aqui, né, tem a obra original, o contexto, né, a tela dos operários, né, ela pode ser considerada um dos melhores registros do período da industrialização brasileira, né, especialmente no estado de São Paulo, né, e tem todo o contexto aí ao qual ele foi trabalhado, né. E aqui nós temos essa releitura feita pelos alunos, os estudantes do Olívia, né? Onde essa ressignificação, que é pontuada através das máscaras, né, do momento ao qual nós estamos vivendo, e esses rostinhos lindos, aí é uma imensa satisfação, né, ver esse trabalho. Vocês estão todos de parabéns. Próxima boa prática apresentada, ela foi elaborada pela Escola Jorge Nino Soares de Juquitiba. E será apresentada no primeiro vídeo pela professora Daniele Domingues, que estará fazendo uma revisão da aula de fontes históricas. E desde já eu deixo aqui o meu grande abraço ao diretor, à vice-diretora, à coordenadora, todos os professores e alunos que sempre me recebem de uma forma muito calorosa. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele de História
E esse vídeo tem por objetivo falar sobre o que são fontes históricas, para que as fontes históricas servem e o porquê elas são tão importantes para a nossa história. Bom, eu vou trabalhar através de slides, tá ok? Pelo PowerPoint. Então, eu vou compartilhar uma telinha com vocês e aos poucos nós vamos juntos, tudo bem? Bom, a primeira telinha é este. Bom, história. Professora Daniele, de História, como eu acabei de me apresentar. O conteúdo é fontes históricas, a habilidade é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber. Bom, lembrando que este vídeo ele vai ser publicado para todas as séries anos que eu sou professora. E não tem problema se a habilidade é focada no 6º ano, já que o conteúdo é de importância para todos, até porque todos os anos trabalham fontes históricas, tá ok? Qual o objetivo desta aula? O objetivo desta aula é retomar o conceito de fonte histórica, onde podemos identificar cada fonte e qual é o importante delas para a construção da nossa história. Vamos lá? Primeira pergunta. O que são fontes históricas? Você sabe? 1 minutinho para responder. Vamos dar continuidade, tá bom? Bom, quem respondeu que fonte histórica é todo aquele material que nós temos que desempenhar a história é de fato. Agora vamos ver o que nos falam os historiadores sobre o que são fontes históricas. As fontes históricas são documentos que, através de seus sinais e interpretações, permite que o historiador, professor, possa reconstruir e recontar a história e nos auxilia a compreender como as pessoas viviam e como elas resolviam seus conflitos. As fontes históricas, que podem ser de 1 a 5 tipos principais, como, por exemplo, escritas, orais, imagéticas, arquitetônicas ou materiais, são a base de qualquer estudo sério sobre a história. E só a partir delas que o historiador pode reconstruir o passado, e sem fontes não há história enquanto ciência. Tipo de fonte histórica. Bom, existem 2 tipos de fonte histórica, a fonte material e a fonte imaterial. É bom que a gente entenda que dentro de cada fonte já existem subtítulos, ou seja, já existem formas de trabalhar essas fontes, tá ok? Então vamos lá. A primeira fonte material, o que é material? A fonte material é tudo aquilo que é usado para construir fatos do passado, podendo ser fontes iconográficas ou visuais, como pinturas, fotografias, anúncios de publicidades, mapas, gravuras, filmes. Temos também as fontes materiais, que são os vestígios da civilização dos passados, como martelos e facas artesanais. Temos também as fontes escritas, que são nada mais são do que mapas, documentos, livros, entre outros, e também as audiovisuais, que são os filmes, novelas, séries, os podcasts que a gente grava através da foto, da imagem, no caso, utilizando voz, reportagem, entrevista, depoimentos e músicas, que não foram produzidas especificamente usando função simbólica. Daqui para frente eu vou dar alguns exemplos do que são essas fontes, tá bom? Primeira fonte, fonte iconográfica. Nós podemos verificar que existem vários tipos de fontes iconográficas ou visuais. Ou seja, essas fontes elas podem ou não ser escritas, mas visualmente você já aprende algo com elas. Então, como por exemplo, nós temos alguns quadros, alguns mapas, a pintura feita nas paredes e nas pedras, nós temos as pinturas feitas à base de material manual, como por exemplo tinta, lápis, entre outros objetos. Temos também a fotografia, que representa também uma fonte iconográfica, porque é algo visual, ok? Outra fonte. Nós temos as fontes materiais, que são aquelas fontes que você pode pegar, sentir, porque elas são objetos, elas estão lá.
Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, como por exemplo, como vocês estão vendo. Nós temos aqui algumas tábuas escritas, feitas de argila. Nós temos as pirâmides. Nós temos objetos do dia a dia, como, por exemplo, um tacape ou machado, se vocês preferirem, uma foice, a pedra em si. Nós temos, novamente, um desenho em pedra, porque o objeto pedra pode se pegar. Nós temos aqui também a tábua dos maias, o ferro de passar, as máscaras. Então, são objetos que, apesar de estarem no nosso dia a dia, em muitos momentos nós não damos importância, mas objeto material é tudo aquilo que você pode pegar, é tudo aquilo que pode proporcionar a história de uma determinada comunidade, que representa essa história. Outra fonte é a fonte escrita. Ela pode estar escrito em português ou não. Nós temos aqui, por exemplo, as notas musicais, que algumas pessoas compreendem, não todas, tem que ter um estudo para isso, mas aqui é como se fosse uma letra, uma forma de escrita, tá ok? Nós temos os jornais, diários impressos, os livros atuais, documentos como certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, registros em pequenos livros. Nós temos também o RG, né? Que é o documento de identificação, também é um documento escrito. Nós temos os pergaminhos, que apesar de ser também fontes materiais, também são fontes escritas. Aqui nesses símbolos ou desenhos, como vocês preferirem, existe uma descrição de algo, alguma coisa que aconteceu naquele momento para aquela comunidade. Essa é a forma que os egípcios tinham de escrever, tá ok? Outra fonte são as fontes audiovisuais. Essas adentram mais o nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, filmes, minisséries, curtas-metragens, entre outras coisas, ok? Muito bem. E nós temos as fontes materiais. Imateriais, desculpa. O que são fontes materiais? São os vestígios que sobrevivem nas sociedades e que são detectáveis em suas tradições, costumes, lendas, ritos e folclores. O que isso quer dizer? Que, apesar de não ser algo palpável ou visivelmente estático, estar lá o tempo todo, você pode identificar em todos os momentos, tá ok? Então, nós temos como maior representante da fonte material a fonte oral, que são as histórias contadas através dos familiares. Alguns exemplos: os discos, as fitas que podem ser gravadas, as conversas e diálogos entre pessoas, as danças tradicionais, os costumes tradicionais, a contação de história por uma avó, tá ok? Agora, nós também temos atualmente a contribuição tecnológica. A tecnologia, ela nos ajuda muito a entender o que são fontes materiais. E elas nos ajudam principalmente a registrar essas fontes materiais. Vocês vão assistir um videozinho, vou deixar só no pedacinho curto, tá? Que fala sobre fontes, mas principalmente que é um registro de uma fonte oral. Então, atualmente, a tecnologia ela nos ajuda a registrar essas fontes, tá ok? Então, vamos lá. De boca a ouvido, a tradição oral. Os griots são habitantes de países da África Ocidental que transmitem os conhecimentos e as memórias da região por meio de histórias narradas, canções e poemas. A tradição oral é aquela que transmite de geração em geração os conhecimentos e a história de um povo ou lugar de boca a ouvido. Os griots são um dos representantes dessa tradição oral africana. No Brasil, alguns grupos e pessoas se esforçam para partilhar e preservar a tradição oral e ancestral, como é o caso da Associação Comunitária Grãos de Luz e Griot, cujo trabalho visa contar e mostrar um pouco de como é a ação do griot na comunidade. Quem sabe quem é o griot da comunidade é a própria comunidade. Então, quando a gente quer saber sobre uma erva, a importância de uma erva na saúde das pessoas, a gente vai aonde? A gente vai no mais velho, na mais velha, e
guardou aquele saber. É aquela pessoa que faz os chazinhos, é aquela pessoa que sabe fazer o parto, por exemplo. Quando a gente precisa da história da comunidade, com quem é que a gente vai saber? Vai saber com o mais velho ou mais velha da comunidade. Ali é o griot. A dona Judite faz parte da associação e é uma dessas pessoas que guardam os saberes e os fazeres da sua comunidade em Lençóis, na Bahia. Minha mãe que criou a gente tudo com remédio do mato. Eu aprendi depois que eu cresci, eu fui aprendendo mais alguma coisa, que eu era muito curioso, tudo que eu via as pessoas fazendo e eu prestava atenção. Judite é uma benzedeira e curandeira da região, que é... Viu só que bacana? Então, nós podemos atualmente arquivar a história das pessoas, da comunidade, das civilizações em pequenos vídeos e transformá-los não apenas mais em material oral, mas também em material audiovisual. Ou seja, muitas das fontes podem se encaixar em outros tipos de fontes. A fonte escrita pode se encaixar na fonte oral através de uma leitura. Aí, como acabamos de ver, a fonte oral pode se encaixar numa fonte audiovisual e assim por diante, tá ok? A partir de agora, nós vamos fazer uma atividade para colocar em prática o que nós aprendemos até aqui, tá ok? Então, vocês têm 1 minutinho para classificar os objetos que estão abaixo dentro de uma fonte histórica. Tudo bem? Vamos lá? Bom, muito bem. Vamos ver os resultados das informações dadas por você? Ótimo. Bom, o ferro de passar é uma fonte material, porque é algo que é palpável. Ele descreve a história da comunidade, mas é algo que você pode pegar, tá bom? Sentir, estar lá. A foto de família é uma fonte iconográfica ou visual, se você preferir, porque é algo que você está vendo. É claro que a foto você pode pegar, mas o mais importante é ver, não é? Nós temos a cédula de identidade, que é uma fonte escrita. Nós temos aqui embaixo a vovó e os seus netos, que é uma fonte material, ou, se preferir, oral, porque ela pode estar repassando a história da família para essas crianças, ou da comunidade, ou da sociedade. Nós temos também uma fonte audiovisual. Eu coloquei como exemplo o filme Gladiador, mas também poderia ter colocado o vídeo que a gente acabou de assistir. Bom, se você acertou, eu fico muito feliz. E por hoje é só. Eu agradeço a todos. Tenham um bom dia. Agora vamos à segunda boa prática, que será apresentada pelo estudante Guilherme Nogueira da Silva. Meu muito obrigado, Guilherme. Um grande abraço a você. E vem aí nos ensinar e nos explicar como criar um instrumento musical com material reciclado, né? Estudante do 7º ano. Pode falar, Gui. Meu pai tinha madeira ali, aí eu cortei com serrinha. Aí a lata aqui, assim, meu pai tinha uma lata do fogão de lenha ali. Aí eu fui e cortei, fiz os negócios redondinhos aqui. E tinha uma garrafa pet lá em cima do caderno do meu pai, daí eu fui, peguei, cortei. Aí fui, peguei aqui, coisei cavela. Aqueci pra... E essa lata em volta? Esse aqui tinha na minha caixa de som, daí eu fui e arranquei. Ele faz som? Faz. Então faz aí pra gente ver. Muito bom. São lindos os trabalhos que foram apresentados. A metodologia realizada, a prática pedagógica, o envolvimento dos alunos, dos professores, né? O desafio a todo momento em construir algo novo, algo diferente, algo adaptável. As videoaulas das duas professoras, né? É nítido a preocupação com o aluno, é nítido a nova linguagem, como a gente diz, a nova roupagem para atender a uma necessidade, que isso chegue do outro lado de uma forma
uma forma positiva, de uma forma que os alunos consigam compreender, né? Então, essas práticas, elas representam, na verdade, todas as escolas, né? Todos os professores, né? Todas as nossas tentativas, nossas decisões, e é por isso que eu trouxe nessa atividade para que nós pudéssemos apreciar todo esse trabalho, né? É muito gratificante, né? E eu agradeço também as professoras que abriram a sua casa, o seu espaço, a sua família e gravaram essas aulas com a intencionalidade, né, de ajudar seus alunos, né? E ajudar também a todos nós profissionais que estamos aqui, né, nessa mesma jornada, tentando elaborar uma terceira alternativa, tentando elaborar, agregar valor às novas práticas, né? Então fica aqui o meu muito obrigado a todas as escolas que atenderam esse pedido, essa participação, né? E que é muito importante o trabalho que cada um está fazendo nesse momento, ok? E agora eu convido vocês a mais uma atividade que é uma sugestão para a finalização da nossa pauta. Finalizando, né, fechando a ideia das apresentações, gostaria que vocês refletissem sobre essas questões, né? Quais as práticas chamam mais a sua atenção? Por quê? Quais as habilidades, na sua percepção, foram desenvolvidas nessas práticas? É perceptível o trabalho interdisciplinar, a sinergia e o engajamento entre as áreas para a conclusão dessas práticas? As habilidades socioemocionais foram contempladas no desenvolvimento desse trabalho? Que importância o valor essas estratégias de ensino têm para o estudante, para a família e principalmente para o professor? Estão presentes nas práticas apresentados temas transversais? É possível citar algum? Estão presentes as competências da BNCC? É possível citar alguma? É possível aprimorar as boas práticas observadas ou adaptar para os alunos que não possuem acesso à tecnologia ou muitos recursos? De que forma? Quais as potencialidades e barreiras podemos, como professores, estimular ou aumentar durante o planejamento e desenvolvimento das nossas aulas? Esses tipos de práticas são importantes e positivas para os estudantes porque esse canal de diálogo, de troca de experiência e conhecimento entre os estudantes é importante para esse período de pandemia em que estamos vivendo e para a prática em sala de aula. De que forma? Por quê? E por último, eu gostaria que vocês usassem esse espaço para vocês socializarem, né, de forma remota. Então, chegamos ao final da nossa TPC desta semana. Convido vocês a realizar a avaliação no link abaixo e deixo aqui o meu abraço. E até a próxima semana.